Estamos ao vivo, oi, oi, boa noite. Continuando aí com a nossa semana Empreenda em 2021. Hoje vamos falar sobre os riscos inerentes a uma sociedade de negócio. Então, essa semana eu estou falando com novos empreendedores, para quem quer ter um negócio próprio esse ano, e também com quem já empreende, para entender aí que ponto que pode melhorar, o que tem que ajustar. Boa noite, Isabela, sejam muito bem-vindos. Instinct Love, boa noite, boa noite. E aí na Semana Empreenda 2021, eu tô trazendo convidados especiais com temáticas relevantes para você que vai começar um negócio. Que massa, Isabela, vão me contando aí quem quer empreender esse ano e qual é o mercado que quer atuar, qual tipo de negócio. Oi, Joana, boa noite. Então, durante toda a semana, as lives estão salvas no meu IGTV. A gente tá falando sobre temáticas como questões contábeis, sobre propósito, como escolher o nicho em que você vai atuar. Hoje vamos falar de questões societárias. Se você pretende ter um sócio nesse novo negócio, como que a gente pode minimizar esses riscos? E eu trouxe para conversar com a gente a Camila Pinheiro. Já chamo aqui. Ó, Instinct Love, bacana, trabalha com cosméticos. E aí fica atenta aqui, porque pode ter algum ponto aí que você deixou passar quando começou a empreender e é bom já adequar, né? Já começar 2021 com o pé direito. E aí, para quem está empreendendo, tá rolando sorteio lá no meu perfil de uma abertura de empresa de graça, tá? Ontem eu fiz uma live com a contadora Cris e ela deu esse presentinho. Além disso, presentinho não, né, gente? Presentão, porque para abrir uma empresa aí a gente sabe que não é barato e ela não vai cobrar os honorários dela para quem for sorteado. E aí tem todas as regras lá no meu feed, é só participar. Além disso, todo dia eu tô deixando lá no meu canal do Telegram presentes para vocês. Tem e-book, tem um monte de coisa que eu pagaria por aquilo. Hoje não vai ser diferente, a Camila disponibilizou pra gente presentes também e eu vou falar sobre isso no decorrer da live. Enquanto isso, cliquem aí no aviãozinho e já envia essa live pra quem vocês sabem que quer ter um negócio, né? Quem sabe não é empurrão que essa pessoa precisa. Deixa eu convidar a Camila aqui para falar com a gente. Oiê! Oi, tudo bem? Oi, meu bem, tudo bem com você? Tudo ótimo, prazer estar aqui no seu perfil. Obrigada, seja bem-vinda. A gente vai falar de muita coisa relevante hoje, né? Mas primeiro deixa eu apresentar a Camila, gente. Camila é advogada, especialista em direito digital, inovação, trabalha com startups, tá 1000 passinhos à frente aí do tradicional, pensando lá no futuro e trazendo para o hoje, né, Camila, para esse futuro acontecer. Sócia da Gomes Pinheiro Advogados, e hoje vai falar com a gente sobre os riscos e como minimizar esses riscos numa abertura de empresa em sociedade. Então, se é seu caso aí, fica atento e já encaminha essa live também para quem vai empreender nesse ano. Seja bem-vinda, obrigada pela participação, Camila. E conta um pouquinho, né, da sua experiência aí pra gente, se apresenta brevemente aqui para minha audiência. Maravilha. Primeiro, pessoal, sejam muito bem-vindos também aqui da minha parte, né? Já que eu tô aqui invadindo um pouquinho a casa da Elisa, que hoje os nossos perfis são as nossas casas, então também me sinto aqui na obrigação de dar as boas-vindas para vocês. Vocês já viram aqui pelo meu fundo, deixa eu mostrar aqui um pouquinho, que eu realmente não sou uma advogada tradicional, como disse a Elisa, né? Eu gosto de trabalhar de uma forma mais descontraída, um pouco fora das formalidades que existem, não das formalidades de lei, mas das formalidades desnecessárias que existem hoje no mercado jurídico, né? Do advogado ter um distanciamento, por exemplo, linguístico do cidadão comum, que às vezes fala muito difícil, as pessoas não conseguem entender, a gente brinca que advogado só se comunica com advogado, né? E não pode ser bem assim.
Na verdade, a gente tem um conhecimento que eu sempre digo que é muito valioso para toda a sociedade. E a gente tem a missão de, enquanto administradores da justiça, auxiliares na administração da justiça, como diz a Constituição Federal, que é a nossa função, de transmitir esse conhecimento, porque conhecimento também auxilia, né, na administração da justiça. Então, dentro disso, eu trago esse conhecimento jurídico, todas essas habilidades e experiência de mercado que eu tenho para a área do empreendedorismo, que também precisa de pessoas, assim como a Elisa, que descomplica a área financeira para a gente, né? De advogados que descompliquem um pouquinho essas burocracias do mundo jurídico. Eu acho que isso é muito importante, que o empreendedor, às vezes, ele tem um distanciamento, né, dessa parte burocrática, ele não quer olhar, ou ele não tem ou conhecimento suficiente, ou às vezes não tem mesmo tempo, interesse, né, nesse tipo de atividades que são mais burocráticas, e o advogado está aqui para isso, para deixar o empreendedor livre, para ele ser criativo. Nós somos educadoras, né, Camila? Exatamente. Você dá aula em pós-graduação e aqui nos nossos perfis a gente tem um papel educacional. E o educador, ele traduz exatamente isso, né? Então, a gente passa de uma forma mais complicada, mais acessível mesmo, todas essas informações. E como você disse, o empreendedor, ele não precisa, ele não consegue, aliás, né? Não conheço nenhum que consiga se aprofundar em todas as áreas de um negócio. Né? Ele tem a expertise dele, normalmente a expertise dele é o que o motiva a empreender, e ele não conseguiria se aprofundar em todas as áreas, mas o conhecimento é necessário, né? Até para ele formar equipe, poder orientar a respeito disso. Então, é essa educação que a gente passa para esse dono de negócio. Bom, obrigada. E olha só... Vou só completar aqui, né? Você falou o tanto que é importante que o empreendedor não consegue se aprofundar em tudo. Às vezes no começo, para quem está aí pequenininho, começando a empresa, você está tendo que fazer de tudo. Mas você quer crescer, eu tenho certeza disso. E aí, se você quer crescer, você vai precisar de pessoas que te auxiliem. Assim como no meu escritório, no começo eu ia fazer de tudo. Teve vez que eu demorei uma semana para fazer o financeiro. E aí a Elisa morre de vergonha aqui de mim na hora. Mas o financeiro da advocacia é um pouquinho mais complicado, né? Tem umas questões meio dificinhas aí de divisão de honorários. Uma semana para fazer o balanço financeiro de um mês do meu escritório, né? Mas hoje não, hoje eu já tenho alguém que faça meu marketing. Então, quando você vai crescendo, é natural que você distribua funções para pessoas mais capacitadas que você. Até para que você possa focar naquilo que você é bom, né? E falando no nosso tema de hoje, em sociedade, o sócio pode ser esse perfil complementar, deve ser esse perfil complementar, né? Você pensar aí que numa empresa a gente tem que ter um técnico que execute, que produza, que foque no core business do negócio, que faça essa entrega, seja ela qual for. Tem que ter alguém que pense mais, não no térreo, né, mas de forma mais estratégica, ali, pensando no futuro, mais estratégico, mais empreendedor, com perfil empreendedor. E tem que ter o gestor, né, que é o da minha área, que é o dos números, que cuida das pessoas também. Então, é o que faz a operação acontecer. E aí, quando a gente fala em sociedade, eu que acompanho vários empreendedores por dia, a sociedade sim pode acabar com o seu negócio, né? Se ela não for bem alinhada desde o início, e é por isso que eu trouxe um dia específico sobre o tema. Falando de sociedade, se você não tem a ciência, tem a clareza de que ninguém pode se desenvolver esses 3 perfis de forma completa, você tem que terceirizar esses outros, complementar, trazer para o seu negócio. Como é que terceiriza? Sócio, equipe, consultoria. Mas hoje vamos focar no sócio, né? No sócio que complemente esse perfil, né, Camila? No sócio que é o mais delicado, né? Se você contrata alguém, às vezes você vai ter um ônus maior, mas você pode dizer o que a pessoa deve ou não deve fazer. E aí a sociedade é um tipo de relacionamento diferente. É um relacionamento que exige muito respeito, muita compreensão. É um relacionamento que, ao mesmo tempo, mesmo ele sendo corporativo, ele acaba sendo muito próximo, né?
você fica sabendo muito da vida do outro, acaba, porque as decisões elas interferem, né? O que você decide na sua vida pessoal acaba interferindo na vida profissional, ou se você tem um problema, uma dificuldade, o sócio fica sabendo, porque você vai ter que deixar com que ele segure as pontas em determinado momento. Então, a gente brinca que sociedade é um casamento, e como todo relacionamento não é fácil, e como todo relacionamento, quando a gente combina as coisas, quando tem clareza, quando tem diálogo, né? É aquilo que a gente fala, o combinado não custa caro. Então, a Sim. possibilidade de você ter sucesso quando você tem uma sociedade em que todos os combinados estão claros é muito maior. Assim, o que eu vejo é que todos os problemas que acontecem com o negócio funcionando entre sócios partiram de primeiro de uma má escolha no início, uma escolha por um objetivo errado, né? E falta de alinhamento. Então, por exemplo, muita gente chega para mim, eu tenho feito muita análise de viabilidade de negócios para começo, né? Nesse início de ano, final de ano, muito negócio começando. E muita gente chega para mim e diz, Elisa, eu não tenho o dinheiro que eu preciso para começar. Mas fulano disse que tem e ele quer ser meu sócio. Gente, se você for ter um sócio só por conta do dinheiro, não precisa. Tem banco, tem um monte de coisa. E o banco você vai pagar, vai acabar o relacionamento. O sócio não, você vai ficar o resto da vida. Mesma coisa ao contrário. Olha, eu tenho dinheiro, vou chamar o fulano que ele é bom de trabalho para ser meu sócio. Contrata o fulano, ele não precisa ser sócio, né? Então, as pessoas confundem muito o papel do sócio investidor com o sócio da operação, né? Sim, e assim, a gente tem algumas, tanto pessoal quanto de clientes que eu atendo, a gente tem algumas experiências que provam muito isso, né? Eu estava atendendo um cliente que cresceu 1.500% no ano passado. 1.500%. E a sociedade acabou de se desfazer. E todo o problema não foi falta de dinheiro, não foi falta de crescimento, foi a falta da escolha correta. E nesse caso, assim como em muitos outros, foi exatamente isso que você falou. Um tem a expertise, mas não tem o dinheiro imediatamente. E aí precisa de alguém que tem um dinheiro e busca isso, né, em outra pessoa, ou às vezes busca dividir responsabilidades, mas de repente você não conhece tão bem assim a pessoa para ver se ela tem o mesmo ritmo de trabalho que você. Eu tenho geralmente problema com atividades em comum, eu já tive problema com sócios que não têm o mesmo ritmo de trabalho, porque Sim, isso impacta também. Já aconteceu comigo também. Já aconteceu? Já. E acontece muito também de rolar, de escolher alguém para ser sócio por afinidade, né? Por afinidade, ter o mesmo objetivo. É claro que os dois têm que ter, mas isso não pode ser o único parâmetro para a escolha. Né? Ah, fulano é meu amigo, a gente se dá bem, ou é meu parente, eu tenho certeza que vai dar certo. Não, foquem no perfil complementar, como eu disse. E aí, a Instinct Love colocou aqui, Deus me livre de sócio, mas não é assim. Olha, tem algumas vantagens, viu? Você poder compartilhar toda a carga emocional de um negócio, compartilhar os riscos, compartilhar as decisões, apesar de que a gente vai falar mais adiante como que deve ser dividida essa responsabilidade de cada um, mas o poder compartilhar ajuda muito, muito. Compartilhar as alegrias, inclusive, que também é legal. Sim, eu tenho uma empresa que eu sou só e tenho uma empresa que ficou suspensa durante a pandemia que eu tenho outras sócias, com perfis complementares, né? E a diferença é muito grande, gente. Na minha, eu tenho que tomar toda e qualquer decisão. Na outra, como elas têm perfis complementares de fato e a gente distribui isso de acordo com o perfil, é assim, ó, fulano, esse problema aqui é equipe, com você. Estratégia, com você, sabe? Fica muito mais fácil quando está claro. Então, não tem só coisa ruim, não. Tem muitas vantagens também. Tem muita vantagem. Sabe o que eu acho legal também de falar de perfis complementares? É que eu acho que é algo assim que as pessoas têm tanta dificuldade em visualizar isso ainda, que elas estão procurando sempre alguém que parece... Eu estou sempre procurando alguém que parece comigo.
né? Sim, sim. E a gente tem essa tendência, né? Não, então, se alguém trabalha ou tem um perfil muito executor, né? No meu caso, eu sou bastante executora. Se eu tenho um perfil muito executor e que eu quero alguém no mesmo ritmo que eu, e eu falo por isso, às vezes eu tive dificuldade algumas vezes, mas nem sempre alguém com um perfil tão executor quanto o meu vai ser o ideal. Às vezes alguém que tem um perfil mais comunicativo ou um perfil mais planejador possa ser interessante para balancear isso. Mas aí também é Sim. importante que um entenda como o outro funciona, né? Mas é igual casamento, a gente tem dificuldade de lidar com o que é diverso, né? Então tem que aprender a lidar e ter clareza do porquê que essa pessoa está na sociedade, né? Então por isso que todos os problemas partem de uma má escolha. E, gente, outra vantagem de sociedade que eu me lembrei agora é poder dividir as dores com alguém, né? Normalmente o empreendedor tem aquela imagem de super-herói, super-heroína, de que aguenta tudo. Em momento algum ele pode conversar com alguém, ele não senta com um funcionário e chora, ele não pode chegar para o cliente e reclamar da vida, porque com sócio ele pode, com sócio ele divide, acha solução, encontra um caminho, né? Então eu acho que uma das maiores vantagens é essa, não é dividir a carga de trabalho, é dividir a carga emocional e de decisão. Por isso que é tão importante poder contar com a sociedade. Aí vocês veem quão distante é do objetivo ter dinheiro para o meu negócio. Muito. Né? Muito distante. E aí, pensando nisso, né, pensando nesse perfil, a gente primeiro tem que identificar qual é o nosso perfil. Você foi além, né? E já falou que eu sou executora, né? Além da técnica, eu sou executora. Ou não, eu sou a estrategista planejadora, ou eu sou a administradora que toma decisão de X e Y. Então, você tem que identificar o seu para depois buscar o dos demais, né? Eu tô aqui lendo um comentário, perdi até o raciocínio, chegou um comentário de repente, mas só complementar aqui o que você está dizendo, além da diversidade de habilidades, tem uma coisa que tem que ter em comum, né? Habilidades diferentes, propósitos iguais, valores iguais. Senão vai dar conflito aí no meio do caminho também, né? Em algum momento isso choca. Em algum momento isso choca. Ó, o Antônio Carlos está falando a recomendação de um livro. Socorro, tenho sócio de Luiz Almeida Marins Filho. Eu não conheço esse ainda, nunca li. Eu gostei do nome. O sócio é muito aterrorizante, né? Bom, então vamos repassar aqui quais são os erros que a gente comete ao escolher um sócio, que é o primeiro passo e que deságua em todos os outros problemas, né? E que você não deve cometer nesse momento. O primeiro deles é achar que parente e amiga é melhor, que a gente se dá bem, né? A gente já falou aqui que o certo é procurar pelo perfil e não somente pela afinidade, né? Perfil e desde que tenha propósito, valores alinhados com os seus. Inclusive, só me lembrei aqui agora, mas esse negócio do parente, o que acontece? Para nós que somos os advogados, os empreendedores, o negócio que arrepia é falar, não, mas é meu amigo, é meu parente, é meu brother. Porque aí é justamente isso que pode provocar um conflito depois. Quanto mais proximidade e afinidade você tem com a pessoa, menos as coisas são ditas. Menos as coisas podem ficar combinadas. Né? Eu confio em você, você confia em mim, então não preciso escrever, não preciso assinar contrato. Mas uma hora isso pode... Eu tava lidando com uma sociedade em casal. E eu questionei para eles, falei, se vocês se separarem, quem fica com o nome? Quem fica com a empresa? Como é que vai ser essa divisão? Eles fugiram do assunto. Eu falei, gente, a gente tem que tratar desse assunto, porque se vocês separarem como casal, né? Um não quer olhar a cara do outro, tal, mas vivem. Agora a empresa não, ela precisa de algumas decisões e isso, se alinhado desde o início, evita que você tenha que discutir isso com o sangue, a raiva, a flor da pele, que é muito pior. Exatamente. Outra coisa que eu vejo muito acontecer, Camille, é um erro, assim, que principalmente nesse momento de era digital, de novos modelos de negócio que a gente está vivendo,
é de ter um sócio para suprir uma necessidade momentânea, né? Vamos lá, no digital tá rolando muito. Olha, eu não tenho grana para te pagar agora como estrategista da minha empresa ou como para fazer tráfego pago, para ser meu designer. Eu não tenho grana, eu te coloco para ser programador. Em startup fala muito isso, né? Eu não tenho como investir, então eu vou te colocar como sócio por conta de uma necessidade momentânea. E aí essa necessidade passa e fica ali aquele cabide, né? Vago, vago. É chato isso. E assim, eu não sei se a gente já pode entrar aqui na área jurídica agora, mas com essa deixa, eu já consigo trazer para vocês uma dica, né? O que acontece? A gente tem, dentro do direito, diversos instrumentos, né, ferramentas, documentos que a gente pode utilizar, cláusulas contratuais, para poder regulamentar um período meio que de namoro aí, antes de você fechar essa sociedade. Ah, eu tenho essa necessidade momentânea. Eu tenho muita vontade de empreender no marketing digital, eu tenho uma oportunidade, eu tenho veia empreendedora, eu quero realmente começar e arriscar, porque a gente sabe que empreender é um risco. Então, vamos arriscar do jeito certo, né? Igual eu coloquei no e-book, que eu vou... Não sei nem se a gente pode falar, mas depois vai disponibilizar o e-book pro pessoal. O que eu falo lá pro pessoal no e-book? Não, Geralmente antes de você quer... entrar, eu comentei que você ia dar um Comentou? presentinho lá no canal. No A canal do gente fala Telegram. mais Depois no final. vocês entrem depois da live, hein, gente? Entrem lá na minha bio que tem o link do canal. Pois é. Quando você quer empreender, você pensa na metáfora do foguete, né? Você quer decolar, você quer crescer muito rapidamente. Mas você não entra num foguete sem procedimento de segurança básico, sem saber o que você tem que fazer, onde você tem que sentar, onde fecha o cinto, onde tira o cinto, o capacete, o cilindro de oxigênio. Você não entra. Então, da mesma forma, você não entra num negócio que tem potencial para decolar, muitas vezes, sem ter um mínimo de procedimento de segurança. Aí a gente volta na questão lá do namoro. Antes de eu fechar o casamento com o meu sócio, vamos pensar então se vai dar certo ou se não vai. Vamos fazer um teste? Como que a gente vai regulamentar esse teste? Eu posso fazer um contrato específico que se chama Memorando de Entendimentos, que é um contrato para quando nós não somos sócios ainda, mas a gente tem a intenção de daqui 3 meses, 6 meses, formar uma sociedade. Então, vamos fazer alguns combinados aqui, vamos cumprindo, ver o que dá, e se der tudo certo, a gente faz a sociedade. Ou então, uma cláusula, por exemplo, num contrato que se chama vesting, essa cláusula. Ao invés de você entregar para o seu sócio já, que é uma pessoa que você não tem certeza se vai dar certo, mas que ele vai fazer a estratégia de marketing digital, já entregar uma cota ali de participação na sua empresa, né? Vamos fazer o seguinte, você vai vestindo essas cotas, por isso o nome investing, pouco a pouco. Você me entregou, igual programador, você me entregou tantos por cento do código, você vai vestindo, né? Você veste 1%, 2%, 3%, até chegar num percentual máximo que eu determinei que eu vou te entregar da minha empresa. Porque daí você vai fazendo teste para ver se está dando certo, né? É muito importante isso, não entrar logo de cara e falar assim, não é isso mesmo, porque a chance de dar errado é grande, não é querendo ser pessimista. Se você não conhece a pessoa, há grandes chances. O vesting serve também para investidores durante a operação do negócio, Camila? A operação está rolando, eu preciso de aporte, eu posso fazer via vesting. O vesting não é para investidor. O vesting é para você colocar força de trabalho. Mas você não pode contratar e você não quer entregar uma parcela societária ainda. Ele é menos desvinculado à ideia de vesting de investimento, mas vesting de vestir mesmo. A ideia de você vestir aos poucos uma participação societária. Venho trabalhar aqui, mas não sou contratado. Fui entregando aos pouquinhos eu vou ganhando participação nessa sociedade, direito de ser sócio dessa empresa. Entendi. E aí fala pra gente quais são os formatos de sociedade, quais são as indicações, benefícios, riscos de cada uma. Olha, dentro do que a gente tem em direito empresarial, a gente tem alguns tipos societários e que aí como que você vai definir que tipo societário você vai adotar? Com o seu advogado, né, para saber ali quais são as especificações da sua empresa também. Tem determinadas áreas de atuação que tem que assumir determinadas formas societárias ou determinados regimes tributários. E é importante que você defina isso também com o contador. Porque o contador vai saber da parte de números aí, né? Não, se você abrir uma sociedade
limitada, por exemplo, nesse período, né, nessa fase do seu negócio, vai ser melhor. Então, você tem aí o que é mais comum de abrir uma sociedade limitada, em que você tem mais de um sócio, né, 2, 3, com responsabilidades limitadas dentro da sociedade. Você pode ter uma sociedade anônima, em que geralmente essa pessoa que é o sócio anônimo, ele é alguém que vai realmente injetar dinheiro, né? A parte dele ali na sociedade é mais essa. Você pode ter uma sociedade, a gente fala, né, coloca em sociedade quando as pessoas perguntam geralmente que é a Eireli, mas a Eireli não é uma sociedade, né, é uma empresa individual, só para dar uma noção de tipo de empresa, né, para as pessoas. Às vezes fica essa dúvida. Dependendo da sua atividade, você pode abrir um MEI, aí você também não vai ter sócio. Dependendo da sua atividade, você vai ter regimes tributários diferentes também que vão impactar no tipo societário. Então, assim, esse é um ponto mais geral, realmente, para as pessoas entenderem que quando você vai abrir uma sociedade, essas questões jurídicas e tributárias, que eu não consigo desvincular a parte societária da tributária, elas têm que ser vistas com um especialista que vai te orientar o que pode ser feito, o que não pode, e mais do que isso, o que é melhor, mais viável, mais vantajoso. Ontem a gente teve uma live com a contadora Cris. Inclusive, ela disponibilizou uma abertura de empresa gratuita para audiência, a gente vai sortear. E ela estava falando justamente sobre isso, né? A mesma coisa de um contrato social mal feito, né? Uma decisão tributária mal feita vai reverberar aí durante todo esse negócio. Uhum. E aí, além disso, né, procurou especialista, definiu qual é o melhor formato dessa sociedade. A gente tem N coisas a se decidir nesse momento também, né, Camila? Olha, posso dar um panorama bem rápido de todas as demandas jurídicas que você tem que pensar dentro de uma empresa? Relações societárias. Checklist, hein? Já vai anotando aí, gente. Pelo menos 12 pontos. Relação societária. Relação de contratos, de uma forma geral. O que é contrato? Com prestador de serviço, com fornecedor. Não faz só de forma oral, porque pode dar problema, especialmente problema trabalhista, né? Você tem a parte de relacionamentos em geral vai englobar, às vezes, para a sua atividade ou para aquele determinado projeto da empresa, contratos de confidencialidade, cláusulas de não concorrência, né? Você está começando a negociar uma parceria com uma outra empresa ou de outro segmento ou de um segmento muito parecido. Você abre informações da sua empresa para ela, ela abre para você, e aí? Você está desprotegido? Vai ficar desprotegido, né? Você vai ter toda a parte do direito digital, porque hoje dificilmente a minha empresa não trabalha com algo no digital, que seja um perfil no Instagram, um site. E para isso, existem regras específicas, né? A gente brinca, a internet não é terra sem lei. Sim. Tem que cumprir o que determina. Separado do direito digital, eu vou ter proteção de dados. A gente sabe que tem uma legislação em vigor, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que precisa ser cumprida por absolutamente todas as empresas no Brasil. As sanções são altíssimas, mas eu não gosto de falar só de penalidade, eu gosto de falar do diferencial competitivo que você está em conformidade com essa legislação te dá. Eu não sei se você viu, esses dias para trás teve um episódio do Shark Tank, em que os... Acho que deu uma travadinha, não sei. Não, tá ótimo. Tá ótimo, a sua imagem travou um pouquinho. Eles fizeram uma sabatina com o participante a respeito de como a empresa deles estava tratando dados e protegendo, né, cuidando da privacidade dos dados dos usuários. E isso era condicionante para que eles injetassem dinheiro na empresa. Então, Lei Geral de Proteção de Dados hoje é essencial para todo tipo de empresa. Eu acho que tudo que a gente enxerga... Opa, caiu, Camila. Vamos voltar. Se tiverem dúvidas, viu, para Camila, já vão colocando. De volta, Camila. Caiu. Elisa, minha imagem está muito próxima? Estava, agora não mais. Pois é, eu não sei o que aconteceu aqui, que as últimas lives que eu fiz aconteceu isso. Ficou só bem close no rosto. Então, Camila, eu acho assim, que tudo que é novo, né? A gente tem que enxergar de que não é uma tendência, é uma realidade, então tem que se adequar, sabe? É empurrar com a barriga para um futuro que não existe, ele tá aí.
Então, Já aí tá a gente vai direito. a mesma coisa, tem que se adequar, porque sim é diferencial competitivo e se você chegar depois já vai chegar tarde. Já pode correr o risco de ainda cair numa sanção, numa multa, alguma coisa assim, né? Ou então até Sim. num problema pior, se tiver um vazamento de dados aí muito grande e que sai na mídia, olha o quanto sua empresa não fica prejudicada. Olha, por exemplo, eu atuo muito no mercado educacional aqui em Goiânia, né? Tenho clientes de escola e aconteceu no mercado de educação aqui em Goiânia de sequestrarem os dados dos alunos. E qual é a opção da escola diante da... Gente, isso é muito grave, porque junto com os dados dos alunos, tem os dados dos pais, tem dados bancários, tem Tem muita coisa documentação, envolvida, né? muita, e é muita gente. Tiveram que pagar o resgate dos dados. Então, se tivesse Fora, protegido... assim, a gente fala, assim, tá um pouco fora agora do tema, mas é bem rapidinho. Vazamento de dados vai acontecer. Falha de segurança vai acontecer. Não é se, é quando. Só que se você está protegido, você diminui muito. E quando acontece também, você vai ter como se resguardar perante a autoridade de proteção de dados. Falar, eu fiz a minha parte. Você vai ter como dizer para o cliente, eu fiz a minha parte. Então, acho que Sim, isso é muito importante. sim. Continua o seu raciocínio e a Sim. Lifetime. Proteção de dados, tributário, muito importante, né? A quantidade a carga tributária que a gente tem hoje no Brasil, ela é responsável por morte prematura de 50% das empresas nos 2 primeiros anos. Então, você precisa fazer um planejamento, e aí a live de ontem provavelmente falou sobre isso muito bem, né? Você precisa do contador, você precisa do advogado tributarista. Temos que pensar em direito do consumidor, né? Não basta você querer atender o seu consumidor, seu cliente da melhor forma possível, com técnicas de vendas, de customer success, sem obedecer o que diz o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Não é à toa que ele está em toda loja que você entra, tem lá um Código de Defesa do Consumidor. E agora eu perdi as contas de quantos eu falei. Mas enfim, acho que 5. Mas eu acho que deu para dar um panorama legal assim para o pessoal, né? Se você vai contratar com o poder público, você tem especificidade de contratação com o poder público, né? Se a administração pública é seu cliente, por exemplo, né? Você quer vender um Tem serviço, a um questão software. trabalhista, né? Trabalhista, que é muito importante, então tem que estar tudo regulamentado. E Trabalhista é tem que sério. resguardar de todas as formas, né, gente? Porque a gente, Exatamente. como você disse, empreender no Brasil já é um risco por si só. Então, que a gente minimize esses riscos de toda forma possível, né? Ah, Elisa, mas escuta mais. Escuta, não tenho dinheiro agora, vai custar mais depois. Né? Verdade. É uma questão E de às vezes nem escolha. custa tanto assim quanto a pessoa está imaginando, né? Sim, sim. E ontem eu estava comentando isso com a convidada, assim, que às vezes a gente toma a decisão de fazer sozinho, achando que está economizando e tudo mais, mas quando você para pensar no seu tempo e no custo desse tempo, que vai ser muito maior do que um especialista fazendo, é uma questão matemática mesmo, que não vale a pena, né? Porque o que eu demoraria, um contrato que eu ia ficar pesquisando na internet, ia sair uma merda, eu demoraria o dia inteiro para fazer. Você, então, com já toda essa inteligência artificial aí por trás, faz em 10 minutos. Então, é uma questão lógica mesmo, essa escolha para mim não tem sentido. E às vezes, quando vai começar a empreender, ele prioriza outras coisas que não são necessárias, mas que partem de um desejo pessoal dele, e deixa de lado, né, o que é sim fundamental, que é contar com bons profissionais para orientar ele nesse início. E eu acho que deu assim para o pessoal perceber que existe bastante coisa envolvida aí que é essencial. Sim, então, realmente, é preciso contar com um profissional. E pensando em sociedade, Camila, até anotei aqui umas questões, uns passos, né? Para se fazer depois que achou esse sócio, né? Tem o perfil complementar, é uma pessoa que eu quero dividir os meus riscos, as minhas responsabilidades, as minhas decisões. Feito isso, tem muita coisa que você já tem que alinhar. E aí, dia desse, eu escutei uma história que eu achei muito interessante. Um casal que ia se casar direto, né? Por conta de pandemia, não sei o quê. A gente ia ficar noivo, decidimos já casar direto. E aí,
uma pessoa falou, olha, você sabe qual é a função do noivado? A função do noivado é teste. Porque no momento do noivado vai se discutir como que é a casa que eu quero, como é a festa de casamento, quanto eu estou disposta a gastar, o que cada um vai dar. Nessa discussão, você já vai sentindo se é aquilo mesmo. E aí, na sociedade, eu entendo que essa fase de pós-escolha do sócio, né, que eu vou citar aqui quais são os questionamentos que a gente tem que fazer, também é a prova de fogo para ver se realmente isso vai rolar. Porque se você não alinhar desde o início, se a discordância a partir daí, aquilo ficar, sabe, desgastante. Imagina no dia a dia do empreendedor. Nossa, que a gente horrível. tem que tomar decisões junto o tempo todo, né? Então, até anotei aqui, ó. Deixa eu pegar minha colinha. Primeira coisa, tem que definir quem faz o quê dentro daquele perfil complementar, deixar claro, gente, claro. Até onde vai a minha responsabilidade, onde acaba a sua, o que eu tenho autonomia, o que você tem, quais são os processos em que eu sou tomador de decisão, quais são os seus, responsabilidades claras, definir quem é que vai estar no dia a dia dessa gestão também. Vejo muito disse-me-disse. A sócia mandou fazer isso, mas a outra sócia desmandou. Isso para a equipe é o fim. Definir participação, e aí nesse momento pode ser na razão do investimento, né, do aporte nesse negócio, definir prolabore, que aí já não tem nada a ver com essa participação, tem a ver com a atuação desses sócios dentro do negócio, porque o prolabore é a remuneração da atividade exercida, né? Definir política de dividendos. Acontece muito também com cliente meu de eu estou precisando, fulano, eu vou pegar o meu lucro aqui agora, tá? Aí já começa a estremecer o negócio. Fala, não peguei, ela pegou. Já aconteceu muito da sociedade acabar. E aí tem que haver um contra de contas. Isso é tão chato, né? Contra de contas, porque fulano pegou, ou então naquele mês o prolabore que ele pegou é maior que a gente tinha alinhado, sabe? É muito desgastante. Aí, sabe o que acontece? A contra de contas vai parar no judiciário se não der acordo. Sabe quanto tempo demora um processo de dissolução de sociedade? Pode demorar de 3 a 6 anos. Aí sim chega a conta realmente, né? O que era caro antes fica um pouco mais caro quando você tem que ir resolver no judiciário. E é muito desgaste emocional, né, Camila? Chegar a esse ponto é muito desgaste emocional. Demais. E a gente tem várias ferramentas aí para minimizar isso, né? O que a gente já falou antes, né? O que vai estar nesse contrato? E tudo isso que eu tô falando, gente, sugiro que seja um contrato social, certo, Camila? Temos o contrato social. O contrato social abrange todas essas questões que você falou, mas a gente tem um outro instrumento também, se chama acordo de sócios. Ele é mais amplo do que o contrato social, eu posso colocar mais coisas lá que eu queira combinar com o meu sócio. E ele ele é muito importante, especialmente quando você pensa em diluição, né? Percentual de diluição. Vai entrar um investidor em algum momento? Será que nós duas somos sócias. A gente vai permitir a entrada de um investidor em algum momento? Vamos permitir. Até quanto a gente está disposto a entregar para outras pessoas da nossa sociedade? Até 25%. Opa, até 25%. Mas vai sair do percentual de quem? Do meu ou do seu, Elisa? Essas coisas precisam ser pensadas antes. O que acontece quando um sócio falece? Para quem que vão as cotas? Então, tudo isso e mais o que você quiser, por exemplo, governança, né? Como vão ser tomadas as decisões? Pode ir tudo para o acordo de sócios, que é um documento importantíssimo. Eu vou sair da sociedade, eu posso vender para qualquer um, quem é prioritário, né? Qual é o valor dessa empresa para ser vendida? Por quanto tempo em quanto tempo eu posso sair? Eu entrei hoje, eu posso sair amanhã? Às vezes não é a melhor opção. Eu posso abrir um negócio concorrente amanhã. Né? A gente vê muito isso também. Olha, tem que esperar 2 anos aí para poder ter um negócio similar. Dependendo do negócio, você vai usar o que a legislação fala de concorrência, ou se você tem uma coisa muito característica num mercado muito específico, que você não existe quem faça algo igual e você sabe de toda a estratégia, você pode chegar no acordo de sócios e até determinar um prazo maior, diferenciado de não concorrência. Sim.
Sim, e quando vender também, vender ou essa empresa for à falência, porque é possível, né? Ou a decisão mesmo de fechar antes que isso aconteça, quem vai ficar com o quê, né? Porque a Exatamente. gente pensa só nos ativos, no palpável, não, no final a gente distribui. Mas e a marca? O que não é tangível, né? Como é que fica isso? Bem importante alinhar mesmo. Cliente, tem um negócio que eu não, eu acho que todo mundo tem que saber, né? Você vai separar a sociedade, suponhamos que você vai dividir. Acontece muito com, eu acho que isso, muita coisa que vale para a sociedade simples também. O que é sociedade simples? Eu não sou empresa de vender nada, de seu comércio. Sociedade de advogados, sociedade de engenheiros, que não é uma atividade empresarial, mas também é sociedade. Então, escritório de advocacia, quando separa, acontece demais, né? Um correr atrás do cliente do outro, e às vezes de forma muito ruim, sabe? Que prejudica tanto um lado quanto o outro, que assedia o cliente. Então, não é legal. Senta e determina, se for o caso, se couber para a sua sociedade, nós vamos separar quem vai ficar com qual cliente. Como que nós vamos dividir isso, né? Como que nós vamos resolver isso para não gerar um problema depois? É desgastante até para o cliente, né? Fica sem entender nada. É, Então, é importante deixar tudo claro e escrito, né? É com escrito. certeza. Não adianta só combinar de boca a boca, não, porque não tem como exigir depois, né? Então tá, gente, para finalizar, primeiro agradecer muitíssimo, Camila, sua disponibilidade, sua entrega aqui. Depois vamos fazer outras aí para a gente ir aprofundando mais. Vamos falar de A LGPD Camila, pro pessoal. sim. A Camila vai disponibilizar lá no canal do Telegram um e-book, que é um manual aí com as questões jurídicas para quem quer empreender. E vai disponibilizar também um formulário, né, um checklist com tudo que você tem que analisar no seu negócio, juridicamente falando. E aí depois ela vai dar uma palhinha pra gente lá no Telegram também explicando isso, né, Camila? Geralmente, a gente. Só para. É rapidinho, que eu sei que você está com tempo. Só para explicar o formulário, geralmente a gente não quer pensar em determinadas questões. Como o caso que você falou do casal. E se vocês se separarem? Ou então a gente não se lembra de pensar. O formulário é para isso. É para fazer você sentar com o seu sócio e pensar naquilo que precisa ser pensado. Perfeito, porque já é uma desculpa, né, para tocar no assunto. Né? Para seu Isso. sócio não achar que lá vem ela com fatalidades. Verdade. É uma boa ferramenta, é uma boa desculpa. E aí, gente, você entrando lá no canal do Telegram, o Telegram tem uma vantagem em cima do WhatsApp, né? Você tem acesso a todo o passado. Então, você vai pegar também todo o material que eu disponibilizei até agora. Teve planilha de análise de viabilidade, teve e-book sobre formalização, tem tudo lá. E, além disso, um recado final. Eu disponibilizei, vou fazer no domingo, dia 24, às 20 horas, um aulão gratuito, uma masterclass de domínio seu fluxo de caixa. Porque fluxo de caixa é o que quebra empresa no Brasil. Então, é um controle financeiro que não pode faltar e eu resolvi fazer essa aula para poder desmistificar e para que você assegure aí de que tem um controle financeiro, que você vai conseguir ter respostas e vai conseguir garantir que os seus compromissos estão em dia, enfim. Te dê tranquilidade para tocar esse negócio. Principalmente se você está no início, já tem que começar com o fluxo de caixa desde o planejamento agora, né? Porque você já está gastando. No início você já está gastando, já tem que acompanhar esse fluxo de caixa. E aí, para se inscrever também lá na minha bio, só quem se inscrever vai ser um evento fechado e limitado, porque eu vou fazer pelo Zoom e o Zoom limita. Tá bom? Então, espero vocês. Camila, obrigada de novo. Obrigada pelo convite. Obrigada. E a gente depois marca outras coisas. Adorei o papo. Parabéns aí Obrigada pela pela iniciativa companhia. da semana de lives. Muito legal. Obrigada. Obrigada pela companhia, todo mundo aí. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau.